galera chegando aí. Tainara. Olá, galera! Tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Me digam aí de onde vocês estão falando e se vocês realmente desejam aprender tudo sobre congelamento, compreender de fato as diferenças entre congelamento num freezer, num ultracongelador, entender de fato como isso funciona e qual o impacto disso na sua produção, na sua cozinha. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Talvez essa aula aqui, isso é uma aula, não é uma live. Seguramente essa aula aqui, se você pegar tudo que eu vou te passar aqui, você vai ter resultados extraordinários e vai compreender o que muitas empresas grandes fazem e de fato elas dominam o mercado. Então, essa aula de hoje, ela é uma aula extremamente rica, extremamente importante e algo que é legal, que é para realmente abrir a tua mente, para você compreender que técnica faz diferença, tá? E o mais legal de tudo é que eu vou mostrar para vocês hoje, não é apenas falar não, eu vou te explicar o que é, as diferenças de um congelamento na forma simples, vou te explicar o que é um ultracongelador, eu vou te mostrar, porque a gente está aqui na loja, eu vou te mostrar a diferença. Eu fiz produção hoje aqui porque a gente está basicamente numa semana em que a gente vai fazer um evento no final de semana, né, uma operação, um soft open aqui na nossa nova marca. E aí vocês vão ver a produção que eu fiz hoje aqui. Beleza? Já está com caneta aí, lápis, está tudo certinho? Estão comigo aí? Querem de fato aprender isso aqui? A Nayara me passou aqui o celular aqui, bacana. Vou falar para a Nayara aqui, só aproximar um pouquinho mais aqui, para poder vocês realmente compreenderem o que está no Flipchart, beleza? Consegue, né, Nayara? Já fez? Top! Ó, ficou show agora. Ficou top das galáxias. Galera, vamos lá. Ó, boa noite, Adriano. Boa noite a todos vocês aí. Varginha, Minas Gerais. Abraço grande, tá? Para todos vocês que estão aqui. Tá? Rio Grande do Norte. Vamos lá, pessoal. Uma das questões mais interessantes é o seguinte. Vamos lá, para a gente começar a compreender a importância dessa aula e como você, aplicando as técnicas corretas, você ganha agilidade. Gente, nós vivemos em um tempo em que nós sofremos um impacto econômico global, isso é global, tá? Não é apenas no Brasil. E aí existe uma questão muito interessante. Duas coisas impactam diretamente no resultado final de uma empresa. A primeira delas, folha salarial. A segunda delas é basicamente os insumos. Então, quando você parte desse princípio, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer ajustes no nosso backstage para que a gente consiga, com uma capacidade produtiva elevada, mas uma mão de obra baixa. Ou seja, poucas pessoas trabalhando na minha cozinha, mas com eficiência, para que eu possa entregar para o meu cliente o produto que ele deseja na hora que ele deseja. E com o congelamento, eu consigo fazer isso. Eu trabalho com congelamento, tá? Desde 2011. Primeira vez
que de fato eu tive um contato aprofundado com o congelamento. Foi na Parradis, no Rio de Janeiro, tá? Naquela época éramos 4 profissionais na cozinha, eu, Vladimir, Michel, e depois entrou o Elton, que eram meus auxiliares, e o Christophe. A Parradis ficava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 776, altura com a Santa Clara, em Copacabana, tá? Bem próximo do Copacabana Palace. E na Parradis, o foco da Parradis era macarrons, tá? Na loja tinha 33 sabores de macarrons, sendo que cada pirâmide tinha 93 unidades, mais 15 sabores de trufas e barras de chocolate, uma série de outros produtos. E aí, gente, imagine que a Nayara, nessa época, ela era do atendimento. Nós tínhamos um volume de produção extremamente alto com 4 pessoas. Mas o que trouxe para aquela empresa uma capacidade elevada de produção e um custo fixo baixo? O congelamento. Desde 2011, eu congelo trufas, eu congelo croissants cru, eu congelo pão, eu congelo qualquer coisa. Só que aí hoje eu vou explicar para vocês a diferença, tá? E esses detalhes é o que realmente você precisa saber. Porque fazer um congelamento num freezer, qualquer pessoa te ensina. Qualquer pessoa vai te ensinar, vai pegar o produto e botar lá no congelador e pronto. Mas não é bem por aí, porque o maior segredo de todos não é no congelamento, na entrada do produto dentro da câmara resfriada, é na regeneração do produto. E depois, em 2019, eu montei uma empresa, o Alegro, Pão e Café, que hoje produz cerca de 8 tons de croissants mês, basicamente seguindo esse mesmo método que eu vou passar para vocês aqui, tá? Vocês querem saber de fato isso aí, gente? Coloca aí se vocês desejam aprender sobre isso aí e colocar em prática. Coloca aí para mim aí se vocês querem, se já está com caneta, se já tem lápis, se já está tudo no esquema aí. Certinho? Posso? Vamos lá. E a Nayara pediu para mim adiantar para vocês aqui uma informação, tá? Também interessante. Veja, essa aula é uma aula que você vai anotar tudo que eu vou te passar aqui, tudo, e você vai aplicar esse método nos seus produtos e nos salgados, tá? Então já vou te adiantar aqui que você vai ter a oportunidade de entrar novamente para a minha turma Alavancando Vendas com Salgados, que é um curso sensacional. É um curso monstruoso, é um curso de sucesso. Todos os salgados, todas as técnicas, todas as bases que estão lá são produtos que eu utilizo no meu dia a dia, inclusive aqui na nossa empresa nova. Terão alguns produtos e vocês vão ver hoje aquilo que eu faço. Basicamente, para produzir em escala, vocês vão ver uma produção que eu fiz hoje sozinho aqui e aí você vai conseguir realmente compreender. Então, quinta-feira, você vai ter a oportunidade de entrar aí para o meu curso aí, Alavancando Vendas com Salgados. Vamos lá, galera. Quando a gente fala de congelamento, a Nayara vai aproximar aqui para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de congelamento, nós temos métodos também, tá? Você tem um método em um freezer comum. Aqui. Certinho? Tá dando para ver legal aí? Aqui. Beleza, então vamos lá. Métodos de congelamento, anota isso aí. Primeiro, nós temos no freezer comum, ok? Ou um ultracongelador. São 2 métodos, tá? Para se fazer congelamento. 1, freezer comum. 2, ultracongelador. Vocês vão conhecer os 2 equipamentos aqui hoje comigo, tá? Por isso que é uma aula, cara, que ela é especial, porque vocês vão lá, eu vou mostrar tudo para vocês aqui.
né? Coloca o foguetinho aí para mim aí, porque vai ser top das galáxias, tá? Vocês precisam me ajudar aí. Aí, galera, vamos lá. Quais que são as principais diferenças entre um congelamento num freezer comum para um congelamento num ultracongelador? Aqui você vai começar a entender o segredo da coisa e como isso vai fazer diferença para você. Vamos lá. Quer tirar um print? Já tira aí, o print da tela aqui, se você quer tirar. Vamos lá. Freezer comum. Gente, freezer comum é o freezer que você tem na tua casa lá. Depois nós vamos lá, no cara lá. O que eu tenho dentro de um freezer comum? Excesso de umidade. Excesso de umidade. Num processo de congelamento de alimentos, o excesso de umidade, que é a água disponível dentro da câmara, interfere diretamente no resultado do seu produto. Ok? Segundo ponto importante, média da temperatura de um freezer comum vazio, 18 graus, menos 18 graus. Significa que ele abastecido de produtos, vai cair essa temperatura. Ok? E aí imagine o seguinte, se essa temperatura aqui vai cair, o que vai acontecer? Vai alongar o tempo de congelamento. Por quê? Não é apenas congelar a superfície do produto, é o núcleo. Isso é a essência do processo. Aí uma outra coisa que ninguém vai te explicar. Ninguém. Mas você já descobriu aqui o Ricardo que vai te falar sobre isso. O ar frio, ele é estático. Nós precisamos compreender que existe, dentro desse sistema de refrigeração, existe 3 tipos de ar. O ar estático, o ar dinâmico e o ar forçado. Então, quando você parte dentro desse princípio aqui, o ar frio é estático, o que significa? Que dentro de um freezer é lento, o ar se move muito devagar. Então, como o ar se move muito devagar, o que vai acontecer? O congelamento, o ciclo de congelamento total do seu produto até o núcleo, que é o interior do produto, vai demorar muito. Entre 6 a 8 horas. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. Então, quando você trabalha com um congelamento e quer escalar, trabalhando apenas com freezer, você vai precisar de ter o quê? Muitas peças para que você consiga fazer uma escala realmente legal. Por quê? Demora entre 6 a 8 horas para um salgado de 150 gramas ou para um croissant de 70 gramas estar totalmente congelado. Então, isso é importante. Só que imagine bem que quantos freezers você vai precisar ter para poder realmente escalar o seu negócio, sendo que por mais telas, por mais grades que você coloque dentro do seu freezer, por mais empilhamento que você for fazer, tem uma outra questão que vai ter um impacto ali. Por quê? Quando você... Gente, isso aqui agora eu vou revelar um segredo para vocês aqui monstruoso, cara. E tem isso também, né? Vocês estão gostando? Tá legal? É isso que vocês queriam saber, não? Sobre congelamento? Se for, coloca aí para mim aí. Bota um joinha aí. Vamos lá. Quando você está trabalhando, eu vou escrever aqui com azul. Quando você está trabalhando aqui com um salgado, um pão, um croissant, por exemplo,
e quer congelar isso aqui, se você tem um negócio que é muito lento, tá? Que é muito lento a chegada de calor até aqui o núcleo, o que vai acontecer com isso aqui? Quando você coloca o produto lá para congelar, externamente ele resfria, ok? Só que aqui dentro ainda continua agindo. Então o seu fermento ainda continua trabalhando aqui dentro. Enquanto isso, o que vai acontecendo? Lá no final, seu produto congelou, beleza, mas depois, na hora que você vai regenerar para ele fermentar, ele não tem força. Porque o fermento já trabalhou tudo que ele tinha que trabalhar aqui. Aí o seu salgado fica com aspecto de batumado, pesado. Essa é a grande diferença. Quando você trabalha com um congelamento de forma lenta, os produtos que são feitos à base de fermento continuam fermentando, mesmo que de uma forma lenta, até chegar no núcleo, que é o interior do produto, ele vai estar fermentando. Pegaram esse código aqui? Entenderam isso aqui? Pegou ou não? Sim ou não? Aí vamos lá. Quando você vai dando essa sequência aqui, vamos lá para esse carinha aqui, ó. Falar do ultracongelador. Pessoal, quem já ouviu falar em ultracongelador aí ou tem um ultracongelador? Coloca para mim aqui. Coloca aí. Coloca aí. Tem ultra, já ouviram falar? Já não era. Coloca aí. Interessante, não sabia. Tá. Interessante, não sabia. Para mostrar para a gente. Calma. Isso. Vamos lá. Ultracongelador. Galera, eu vou explicar a diferença do freezer para o ultra e vou falar para a Nayara vir perto de mim aqui que eu vou mostrar para vocês um ultracongelador funcionando, tá? Daqui a pouco, para vocês verem essa situação aqui. Vamos lá. Diferente de um freezer em que você tem excesso de água, tá? Em contato com o alimento a ser congelado, o ultracongelador é zero. Basicamente quase zero. Então ele tem baixa umidade dentro da câmara. Uma outra situação interessante do ultracongelador. Em média, tá? Temperatura de um ultra vazio, menos 32 graus, chegando até menos 42. Sistema de ar dinâmico. O que é o sistema de ar dinâmico? Gente, dentro do Ultra, que vocês vão ver, você tem duas turbinas fazendo com que o ar fique girando ali dentro de forma muito rápida, tá? Quando você trabalha com ar dinâmico, o que vai acontecer? Eu vou ter o ultracongelamento do meu alimento, no máximo, cerca de 1 hora. Isso tem uma diferença enorme. Entre você trabalhar com uma escala de 8 horas para uma escala de 1 hora, tem diferença. Querem ver isso na prática, como isso funciona? Vamos lá, Nayara. Vocês querem ver na prática isso? Então vem cá. Falei para vocês que o negócio hoje ia ser top. Então veja bem. Aqui, ó. A gente está aqui na loja. Então vamos lá. Aqui eu tenho um ultracongelador. Chega mais, Nayara. Aqui eu tenho um ultracongelador. Galera, olha aqui, ó. Vem cá. Pancada. Isso é um ultracongelador, top de série, 14 bandejas de 40 por 60. Lembra que eu falei das ventoinhas lá para vocês? Aqui, ó. Esses dois motores,
Eles vão fazer com que o ar frio fique circulando aqui dentro, de forma muito rápida. E aí o que acontece? Quando eu aciono ele, aqui na área, ó, vou ligar ele aqui para vocês verem. Aí, ó, imagine o seguinte, nós temos aqui, ó, nível hard, ou nós temos aqui freezer 3. Significa que, cara, é muito frio. Então, quando eu aciono esse botãozinho aqui, ó, ele já vem aqui para menos 18, mas tem um método de sonda. O que é uma sonda? Ela vai identificar a temperatura interna da câmara. E aí, o que acontece? Eu aciono esse cara aqui, ó. Vou ligar ele aqui. Auxiliar. Aqui, ó. E eu não estou vendendo nada para vocês, não. Isso é o equipamento que eu uso, tá? Aí, cara, esse camarada aqui, ele vai fazer com que os meus produtos tenham um congelamento da parte externa para o núcleo de forma muito rápida. Ou seja, o que eu demoraria aqui, cerca de 8 horas, para congelar, nesse camarada eu gastei 1 hora. Essa aqui é a produção de hoje, ó. 40 unidades de croissant, a data de hoje. Olha aqui, ó. Ó, sozinho, ok? Olha aqui, ó, tá cheio. Aí, observe, se eu fosse fazer esse ciclo aqui, eu só iria poder empacotar amanhã. E quantas bandejas eu ia precisar colocar aqui para poder fazer isso funcionar e ter escala? E aí tem uma outra questão. Vamos lá. Água disponível. Vem cá, Nayara. Isso aqui, ó, gelo. O gelo que fica em excesso, ele atrapalha no seu congelamento. Por quê? O excesso de gelo, o excesso de água dentro do congelador, o produto soa e ele cria cristais de gelo dentro do produto porque o produto está fermentando. Então, isso é importante a gente compreender. Isso aqui, gente, são duas ferramentas que juntas elas fazem a diferença. Aí isso é escala. Você só consegue escalar quando você tem equipamento que te ajude a escalar. Então, o processo que eu faço é simples. Faço os produtos, ultracongelador, empacotamento, freezer. O freezer, ele é feito para quê? Para manter congelado os alimentos que você congelou no ultracongelador. Porque tem uma questão importante nisso aqui. Tem uma questão muito importante. O produto que você congela, quando você descongela, você não pode congelar de novo. Então, observe que, quando eu coloco aqui os pacotes de croissant com 40 unidades, é porque me dá 2 assadeiras de 40 por 60. Isso aqui é a mesma dinâmica que eu faço com salgados. Quando eu faço o planejamento, o calendário de produção, eu não paro para produzir 10 unidades. Hoje de croissant aqui, ó, eu sozinho, em 4 horas, juntando tudo, laminação, as pausas, as modelagens, 420 unidades, sozinho, sem estresse, sem nada. Observe que aqui, ó, olha a velocidade que já está aqui, ó, já está em menos 5 e já está subindo, ó, para menos 8, menos 6. Então é muito rápido o processo, tá? Deixa eu desligar aqui. Vamos ver se eu consigo ver. As ventoinhas girando, ó. Olha aí, é muito rápido. Então isso aqui agiliza a minha produção. Isso aqui faz com que eu, com poucas pessoas, eu consiga realmente fazer uma produção muito alta, tá? Então imagine o seguinte, que eu posso congelar qualquer coisa. Eu posso congelar salgado, eu posso congelar bombom, eu posso congelar bolo, eu posso congelar pão.
Agora, eu preciso compreender que há uma grande diferença entre fazer um congelamento num freezer para um congelamento no ultra. Tem uma diferença, né? Oi? No freezer eu já expliquei. Então, observe o seguinte. Quando eu pego para fazer uma produção, por que as pessoas não conseguem escalar ou não conseguem... Quantas bandejas ele faz? São 14 bandejas em quantas horas no ciclo? Tá. Quantas vezes você conseguiria fazer a rendimento? Tá. Esse ultracongelador aqui, a capacidade dele é para 14 bandejas de 40 por 60. A cada ciclo, tá, de produto, 200 quilos. A cada 2 horas, eu consigo ter um ciclo aqui de 200 quilos ultracongelados. Tá? Então, isso é uma produtividade absurda. Tá? Então, isso seria o seguinte. Quando eu falo de 200 quilos de produto, cara, isso aqui é a semana de muitas pessoas. Agora, imagine que no Allegro, diariamente, o mínimo, lá era 200 quilos. Esse era o mínimo, 200, 250, 300, 400 quilos, né? Dia, às vezes a gente fazia lá. E aí, o que acontece nesse sentido aqui? Uma pessoa, eu hoje, sozinho, utilizando o sistema de ultracongelador, obviamente uma laminadora, eu fiz 420 unidades de croissant. Se eu tivesse feito o dobro de massa, eu conseguiria fazer 840 unidades. Então, observe que isso tem diferença nesse sentido aqui, tá? Aí, vamos lá. Quando eu vou fazer salgado, por exemplo, eu não sou o cara que vai bater massa para fazer 20 unidades. Ou parar para bater 50 unidades. Porque é trabalhoso, gente. O que a gente precisa começar a compreender é ter foco. Então, quando eu coloco a minha meta ali, cara, para o meu estoque, para mim ter um estoque legal, eu preciso de ter quantas unidades de salgado, de sabor tal, 100 unidades, 200 unidades. Eu já faço o cálculo, já faço o recheio para tudo, tiro um dia para mim fazer aquela produção. Produção em escala quer dizer que você, naquele dia, você vai fazer volume. Escala está atrelada a volume. E para você ganhar dinheiro, você precisa de volume. Você não ganha dinheiro vendendo de 1 a 1, é muito pouco, é muito trabalho para pouco retorno. Então você precisa ter ciúme da tua energia. Ter ciúme da tua energia é o quê? Investindo em equipamento e conhecimento que realmente vai ser relevante para você. Então, aqui nós temos algumas situações interessantes. Vamos lá. Salgado, dicas. Salgados, pães, croissant, cru. Segredo para você ter um produto de qualidade. Aferir e corrigir a sua fermentação. Anota isso ou printa essa tela. Anota isso aqui agora ou printa essa tela. Porque isso aqui ninguém vai te falar. Em curso nenhum ninguém vai te falar isso aqui não. Galera, vamos lá. Quando você vai trabalhar com ultracongelamento, o que você precisa entender? Fermento. O carinha lá, Saccharomyces cerevisiae. Vou voltar aqui. Fermento. Vamos lá. Fermento biológico. Fermento bio. Todo mundo vai entender o que é. Biológico é um ser vivo. É um ser vivo. É um ser vivo. Ok? Fermento biológico é um ser vivo. Cara, um fermento biológico, qualquer temperatura positiva,
Independente se é zero, falou que é positivo, ele está agindo. Tá? E ele pega o ápice dele, tá, dele, 25 graus. Positivo. Então imagine o seguinte, que se eu estou falando com você, que se de 0 até mais 25, o fermento ele está ativo, significa que quando ele está no negativo, ele está num estado latente. E o que é latente? Não é morto, é inativo. Imagine um urso quando ele vai hibernar, ele não está morto, ele está dormindo. É a mesma coisa que acontece no fermento biológico quando ele está em temperaturas negativas. Pegaram isso aqui? Pegou isso aqui? Coloca joinha para mim aí. Porque esse raciocínio aqui é importantíssimo, tá? Recapitulando, fermento biológico é um ser vivo que de 0 até mais 25 ele está ativo. Qualquer temperatura negativa, ele está num estado latente. Ok? Pegaram isso aqui? Latente não é morto, significa que ele está dormindo. Então, quando você parte desse princípio aqui, o que eu preciso entender? Que no frio, ok? No negativo, quanto mais tempo o seu fermento ficar no frio, que aí nós vamos colocar aqui o excesso de frio, o que causa? Se você, vê aí, responde essa pergunta para mim. Se você hoje, um ser humano, quando ele tem excesso de frio, o que pode acontecer com um ser humano quando ele está num local extremamente frio? O que pode acontecer? O que pode, galera? Coloca aí. Hein? O que pode acontecer com o ser humano num excesso de frio? Não, o ser humano, vamos lá, gente, nós estamos falando de gente. O ser humano, hipotermia. Aí o que acontece? A hipotermia, o que ela causa no ser humano? Fraqueza, lentidão, e se você não cuidar, a morte, correto? Isso é o que acontece com a Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento biológico. Então, imagine o seguinte, olha a dica preciosa que eu vou te dar aqui. Você quer ter um produto de qualidade, congelado, cru, por até 30 a 90 dias, com a mesma qualidade de fermentação do dia? Você deseja isso? Você quer? Quer fazer um salgado e deixar ele congelado até 90 dias e depois você regenerar ele, assar e você ter a mesma qualidade? Quer? Coloca aí para mim, sim ou não?
Sim ou não? E aí, Nayara? Vai para uma aguinha aqui, aí tu já toca o pessoal. É o tempo de tomar uma água, tá? E aí, galera? Querem não? Vamos lá. Regra geral da panificação, tá? Quando você vai fazer um salgado, ou um pão, ou um croissant, a regra, tá, de uso de fermento é sempre entre 1 a 3% sobre o peso total de farinha, ok? Essa é a regra da panificação. Só que aqui, quando você trabalha com essa regra aqui, nós estamos falando de método direto. O que seria um método direto? É um método de fermentação direta. Você produz a tua massa, modela seus produtos, ele vai fermentar e você assa. Beleza? Pegaram isso aqui? Agora, vamos lá. Vamos para um produto congelado. Congelado. Quando você parte para essa regra aqui do congelado, tá? Esse jogo aqui já não funciona mais. Isso aqui já não funciona mais. Aí quando você vem para o congelado, o que é que eu te recomendo? Tá? Aí não vai ter gosto de fermento, não tem nada disso, aí é potoca. O que vai ser a jogada aqui, ó? Você vai colocar os seus produtos entre 4 a 5% fermento. Isso aqui vale muito dinheiro, o que eu estou te ensinando agora aqui. Isso aqui, eu quebrei muito a minha cabeça para fazer isso aqui dar certo. Por isso que hoje, se você for aqui em Brasília, nos mercados que compram um produto, tá? Da minha antiga empresa, esse aqui é o grande segredo. O que eu fiz foi exatamente isso aqui. Ou seja, quando você trabalha com 1 a 3% sobre o peso de farinha num congelamento, muitas cépulas, tá, que são os agentes fermentativos, eles morrem pelo excesso de frio. E aí, quando você descongela o teu produto com 10 dias, com 15 dias, ele já não tem força mais. E aí, quando você sobe esse produto aqui, essa carga de fermento, para 4 ou 5% sobre o peso total de farinha, daqui a 15, 20 dias, por mais que tenha a morte que vai acontecer, vai haver morte de células aqui pelo excesso de frio, você não vai baixar para quase zero. Porque se morre aqui, por exemplo, vem para quase zero a capacidade de fermentação. Mas quando você está entre 4 e 5, por mais que aconteça as mortes, você vai fechar com 3 ou com 2%. Pegaram esse raciocínio aqui, não? Sim ou não? Coloca aí para mim aí. Já ouviram falar isso aqui? Como é que é, galera? Compartilha comigo aí um pouquinho aí, para me entender aí. Se vocês estão gostando da aula ou não, se está achando interessante ou não, se acha se funciona ou não. Estão pegando aqui, bacana. A Nayara me passou aqui. Alexandre é fera, viu? Alexandre é monstro, tá? Alexandre é monstro na parte da panificação. E ele colocou aqui o Alexandre, ó. Pra vocês terem uma ideia, o Alexandre trabalha com
congelamento há mais de 25 anos, viu? Ele é um monstro, Alexandre. Então a galera aqui, show de bola. Bacana, bacana. Isso vale para o fermento seco também. Só que aí tem uma questão interessante aqui, ó. Quando a gente fala do fermento seco, aqui essa referência, ela é sempre do biológico fresco, tá? Que é o que eu fiz aqui. Biológico fresco. Quando você vem para o biológico seco, seco, o que vai mudar basicamente na regra de todos os testes que eu fiz é que você vai seguir a regra dividindo por 3. Então, por exemplo, o que vai mudar aqui é que, por exemplo, vamos pegar aqui uma receita. Formular uma receitinha básica aqui. Vamos ver se eu ainda sei uma receitinha básica aqui. Vou pegar de um pão francês, por exemplo, tá? Uma receita base. Pão francês. Vou pegar aqui, pão francês aqui. Congelamento de um pão francês. Quando a gente chega aqui, eu vou botar para vocês como um padeiro vai pensar, tá? Pelo menos o Ricardo pensa assim. Então vamos lá. 100% trigo. 100% trigo. 2% sal. 1% açúcar. Como eu sou um padeiro das antigas, eu tenho esse hábito de colocar açúcar, porque o açúcar ajuda na caramelização do pão. Vamos colocar aqui 1% de melhorador. Melhorador são enzimas, ácido ascórbico, tá? E aí vamos aqui numa questão interessante. Água, tá? Vou colocar aqui, mas essa farinha que eu estou usando, ela é muito boa. Vou colocar aqui 60% de água. 60% de água. Vou colocar também, para trazer um miolo, ficar um miolo de melhor qualidade. Tá? 1% não, 10%. 10% de banha. E aí entra o nosso fermento. Vou colocar aqui 3% fermento. Então isso aqui seria a formulação, tá? Seria aqui a formulação de um pão francês. Então vamos lá. Vamos supor que eu vou fazer minha receita de pão francês, beleza? Aí vamos lá para o seguinte ponto. Quando você fala de ultracongelamento, a gente vai mudar essa receita. A gente fala de ultracongelamento, eu vou mudar essa receita aqui. Aí vamos partir aqui, ó. Minha receitinha. Pão de sal, tá? Alexandre, se eu vacilar aí, tu me corrige, tá? Mas vai dar certo aqui. Vou pegar aqui, ó, 10 quilos de farinha. 10 quilos de farinha. Ok? 2% de 10 vai dar o quê? 200 gramas. Açúcar, 100 gramas. Melhorador, 100 gramas. Água. Aí é o seguinte, essa massa desse jeito que ela está aqui, com 60% de água, é método direto. Para congelamento, eu preciso abaixar a quantidade de água. Então, eu vou riscar aqui, não vai ser 60%, vai ser 55%. Eu vou colocar 5,5 litros.
de água, banha 100 gramas, aí o fermento, aonde a gente está aqui com 3%, nós estamos falando que seria, então, se é 3%, 300 gramas de fermento. Se fosse o fermento seco, seria apenas 100 gramas. Agora, vou congelar essa massa. Vou congelar. Essa regra de fermentação de 3% vai valer? Se vai entrar para o congelamento? Não. Aí o que eu faço? Eu aumento a carga de fermento. Só que tem uma questão aqui. Se eu coloco mais fermento na minha massa, o que acontece? Ela tende a crescer mais rápido. Se eu elevo a carga de fermento na minha massa, ela tende a crescer mais rápido. Aí o que eu preciso fazer? Baixar a temperatura da massa. Como eu baixo a temperatura da massa? Aí existe um cálculo. Por quê? Se eu quero trabalhar com uma massa para congelamento, eu não posso tirar essa massa da minha amassadeira saindo com 25 graus, por exemplo. Tá? Banha 1% só, viu? Não é 1 quilo, não, é 1%. Então, por que eu não posso tirar ela da maceira com 25 ou 27 graus? Porque o fermento começa a agir no ápice aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa massa aqui, ó, extremamente fria. Todos os produtos que você deseja trabalhar com congelamento, eles têm que fermentar o mínimo na mesa. O mínimo. Por isso que o ultracongelador faz diferença. Seja um salgado, seja um pão de sal, seja um pão doce, seja um baguete. Por quê? Para nós trabalharmos verdadeiramente com qualidade nos produtos congelados, o ideal é que essa massa ela saia do congelador, da maceira, entre 18 graus, em torno de 18. Como que eu consigo fazer isso, Ricardo? Aí a gente vai trabalhar com gelo na massa. Tá? Ah, tá. Ah, aqui seria 1 quilo. Não, não é 10%, é 1 quilo. Certo? É que ele falou lá que era um que seja errado. Certinho? Pegaram esse código aqui, galera? Pegou isso aqui? Aí, ó. Certinho, Alexandre? Tá tudo certo? Então, isso aqui, gente, faz diferença, tá? E isso aqui é o mesmo sistema que você faz com salgado. A massa de salgado vai ser a mesma, só que você aumenta no fermento. Entenderam? Então, isso aqui vai fazer diferença. E aí tem um cálculo que a gente faz, tá? Geralmente tem um cálculo que a gente faz para a gente conseguir aferir a temperatura da água, tá? Existe esse cálculo que a gente pode fazer. Então, deixa eu ver aqui se eu me lembro, tá? Cálculo, temperatura, água. Então, vamos lá. Eu quero tirar uma massa com cerca de 18 graus, por exemplo. 18 graus. Aí, qual que é o cálculo que eu vou fazer aqui, gente? Você vai multiplicar 18 graus vezes 3. Ok? Vou multiplicar 18 vezes 3. Aí, quando você vem para esse sistema aqui, ó, o que eu vou pegar aqui, ó? Temperatura ambiente. Você vai medir a temperatura do seu ambiente.
temperatura da tina. Ricardo, o que é tina, meu filho? Tina é o bol, o bojo da amassadeira, ok? E a temperatura da farinha. E aí, o que eu vou fazer? 18 vezes 3 vai dar quanto, Nayara? 18 vezes 3, se eu sair daqui vai dar ruim. A Nayara vai ver aqui para mim aqui. Tá? Faz aí, galera. Vou pegar um termômetro aqui. Pegaram aí, deu quanto, Nayara? 54. 54 graus. Correto? Ó, 54 graus. Temperatura do ambiente, você vai pegar termômetro, temperatura do meu ambiente aqui, 24 graus. Aí eu vou colocar aqui 24. Temperatura da tina, isso aqui é relativo, que é o fator de atrito. Cada maceira vai ter uma. Mas a média, tá? De um modo geral, a média vai ser 12. Tem uma temperatura para ir no congelador, a massa tem que ir no congelador? Não. E aí, temperatura da farinha. Deixa eu medir ali. Deixa eu pegar aqui e medir a temperatura da farinha aqui. Deixa eu medir a temperatura da farinha. (22 graus). 22. Ela está em 22 graus ali. Aí olha só para vocês verem o tanto que é interessante o processo. 24 com 12 dá 36. Certo? 24 com 12 vai me dar 36. 36 com 22 vai me dar 58. Ok? Vai me dar 58. Quando eu faço o cálculo aqui, ó, vai me dar uma diferença. Diferença de menos 4 graus. Então, o que vai acontecer? Nessa massa, que eu quero tirar ela da maceira, com aproximadamente 18 graus. Eu quero tirar ela com 18 graus. Na condição climática que eu tenho aqui agora, exatamente agora, eu tenho que entrar nesta receita com 100% de gelo nessa massa. Então, isso aqui tem uma diferença enorme. Quando você compreende isso aqui, você não erra mais nunca. E aí, quando a gente fala do produto, né, que surgiu essa pergunta, o produto entrar no ultracongelador, qual que é a temperatura? Não tem uma temperatura. O importante é que o produto entre no ultracongelador com quase nada de fermentação. Isso é o correto, tá? Então isso tem um impacto muito grande. Por isso nós estamos falando aqui de produtos que têm agente fermentativo. Falando de um pão, de um salgado, de um croissant, qualquer coisa do tipo, beleza? Até aqui certinho, pegaram esse código aqui? Aí tem uma dica que ela é legal. Quando você tem a pré-pesagem, tem o equilíbrio certinho, sabe os percentuais, uma das coisas que eu faço para baixar a temperatura e tirar as massas mais frias, eu coloco gelo dentro da tina antes dos elementos secos. Isso vai fazer com que resfrie o bol e aí eu ganho também nessa parte aí de poder resfriar minhas massas, beleza? Até aqui certinho, galera? Interessante isso aqui? Então vamos lá. Só para a gente fechar isso aqui.
voltar aqui para a gente fechar. A água que vai entrar vai ser congelada? Nesse caso, sim. Nesse caso, Nesse caso do cálculo que a gente fez, vai entrar gelo em escama. 100% gelo. Por quê? Porque a farinha está numa temperatura alta e o ambiente está numa temperatura alta. Entendeu? Por isso que em alguns lugares, pessoal, quando você vai trabalhar com congelamento, os locais, as produções são climatizadas, tá? Vamos lá. Quando você vem, para a gente fechar aqui, para a gente fechar. Ricardo, eu posso congelar bolo cru, por exemplo? Pode. Só que aí tem uma questão interessante. Quero congelar o bolo cru. Como que eu vou fazer? Você vai substituir o fermento que você usa na sua massa para o fermento de dupla ação. Fermento químico, dupla ação. O que eu te recomendo hoje no Brasil que a gente tem de altíssima qualidade é o da Beckels, chamado Hércules. Tá? Então isso faz uma diferença absurda. Em alguns casos, dependendo da receita, da proporção, a gente pode fazer uma combinação utilizando o fermento químico mais bicarbonato, tá? Isso também ajuda muito. Bolos assados. Aí já é um processo muito simples. O segredo é a regeneração. O que é a regeneração? Processo de descongelamento. Beleza? Trufas e bombons. Galera, vocês já ouviram falar que é possível você congelar trufas e bombons e ele não sair suado lá da geladeira? Já viram isso? É possível. Então, o que eu vou fazer? O ponto mais importante, você vai tomar muito cuidado com a vedação dos potes. Então você vai filmar muito bem. Vai colocar os seus produtos dentro dos potes plásticos, tá? Ou até mesmo saco a vácuo, quando você tem já a estrutura, e você pode congelar. O segredo para esses produtos não suarem é você, logo que você tira do congelador, você não abre a embalagem. Deixa ela cerca de 1 hora, 2 horas na temperatura ambiente. Sozinha ela vai se adequando. Por que eu preciso fazer isso? A temperatura aqui de fora é diferente da temperatura que vai estar dentro. Então, quando você abre e tem aquele choque térmico, o produto soa. Isso vale para pão de mel, para alfajor, para trufa, para bombom, para palha italiana, para qualquer coisa que você queira. Então, eu quero adiantar a produção da Páscoa do ano que vem ou do Natal. Você pode começar a fazer ela agora, congelar, e no momento que você for utilizando, você faz o ciclo de regeneração. Macarrons, mesma coisa. Você pode deixar congelados os seus macarrons por até 90 dias. Beleza? Galera, gostaram dessa aula aí? Tá tudo certo? Dúvidas? O que vocês acharam aí, pessoal? Alguns minutinhos aqui para a gente trocar uma figurinha rapidinho. É muita coisa, tá? Para a gente falar aqui, quando a gente fala desse assunto, né, de congelamento, ultracongelamento, eu tentei resumir o máximo para vocês aqui, tentei trazer aquilo que é mais prático, aquilo que é mais objetivo para vocês aqui, que realmente vai fazer diferença na prática. A gente pode aprofundar mais nisso? Podemos. Só que é o seguinte, em 1 hora, a gente precisa ir nos pontos mais objetivos, mais diretos. Tá? Então eu espero ter despertado em vocês aqui essa curiosidade, esse desejo de aprender mais sobre o método, né? Amanhã eu vou dar mais uma outra aula para vocês, tá? 8h30. Então o objetivo é compartilhar de fato algo que vai fazer diferença para vocês. O mundo do congelamento, o mundo dos congelados, ele é o futuro presente. Tá? Por exemplo, nós temos aqui o Alexandre, tá? Que é um grande amigo meu. O Alexandre trabalha com isso há 25 anos. O Alexandre congela pão de queijo, ele está aqui. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dele, tá?
Então isso vale muito a pena. Fazer um curso de congelados, nada, gente. Está aqui, ó, gratuito para vocês aqui. Tá? Já está gratuito, tá? O curso de salgados, né, vai ser lançado na quinta-feira, tá? Ah, o Alexandre congela bolo, congela tudo, tá? Então é um monstro, tá? Aí o seguinte, ó, isso aqui é uma coisa interessante, essa pergunta, gema de ovo. Gente, eu, Ricardo, tá? Eu não tenho hábito, tá? E eu vou explicar por quê. Vou explicar esse porquê para a gente fechar aqui. Eu não gosto. Gema de ovo não se passa antes de congelar. Robson, tudo bem, Robson? Boa noite. Cara, seguinte, Robson, por que que eu não gosto? Tá? E aí eu até te dei aquela diquinha lá do egg wash. Mas eu vou te explicar por que aqui. Sei que quando a gente quer fazer a revenda ou quer agilizar o processo, a gente tenta fazer tudo para acelerar, né? Mas vamos lá. O que eu quero que você compreenda aqui? Robson e vocês aqui. Galera, quando a gente pega um produto para congelar, ele vai estar nesse tamanhozinho aqui, ok? Ele vai estar nesse negócio aqui. Eu vou pincelar com gema. Quando você pega o corpo da gema e vai desmembrando ele, ok? Isso, quando a gente traz para a parte da biologia, eu tenho, a maior parte é gordura. Pouca água. Então, o que acontece? Se eu coloco os meus salgados pincelados no frio, como tem pouca água, é natural que ela vá retraindo. E quando ela retrai, ela quebra, ela solta, porque não tem nada que vai fixar ela. Outro ponto importante que a gente precisa analisar nisso aqui. Antigamente, Robson, não sei se você é padeiro, trabalhava mais tempo, antigamente a gente tinha um pão, o Alexandre vai lembrar que a gente chamava ele de pão mineiro, pão de minuto. O que a gente fazia? A gente fazia essa trinca aqui proporcional, a gente misturava gema com maisena, pincelava em cima do pão doce para ela secar mais rápido, para que o pão trincasse quando ele fermentasse, que é o que acontece. Quando eu entro com um salgado já pincelado no congelador, quando eu tiro esse salgado, ele vai fermentar, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a minha pintura, porque ele vai fermentar. Aí o que eu posso fazer, tá? Para amenizar o impacto? Aí é um teste que você pode fazer. Tá? O que você pode fazer aí? Fazer um teste com uma mistura, um egg wash, uma pintura, e você vai colocar 40% de gemas, 60% água. E vai pincelar uma parte dos seus salgados. Tá? Uma outra dica que eu poderia te dar aqui, Robson, seria você, só que aí o ideal seria se você tivesse um Ultra, tá? Aí isso iria funcionar top. Vamos lá. O que eu faria no seu caso nesse sentido? 70 a 80% da fermentação do seu produto, ok? Você vai pincelar essa pintura e vai congelar. Só que isso, o ideal é que tem que ser no Ultra. Por quê? Se for no freezer, ele vai continuar fermentando. Então, quando eu faço essa combinação aqui, quando eu falo para você, se o produto ele já chegou a 70% da fermentação dele, já chegou no volume alto, tá? Você vai começar a pegar a curva descendente, tá? Descendente do fermento. Então, essa é uma dica que você pode aplicar aí, beleza? Certinho, galera? Gostaram? Estarão comigo aqui amanhã?
Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso, vou ver se eu consigo trazer para vocês alguma amostra mais detalhada disso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva, então compartilha, coloca aqui nos comentários, tá, o que você achou dessa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela atenção. Tá, Alexandre, um abraço grande para você. Ter você aqui conosco nessa live é de grande satisfação, tá? E a todos vocês, um grande abraço, beijo grande para todos vocês, paz e prosperidade. E espero ter vocês amanhã junto comigo aqui, beleza? Tchau, tchau!